Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Jô Tavares. E eu sou a Ivy Abad. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial para falar do tema Terapias de Vidas Passadas. Mas antes a gente tem um convite muito especial. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as atualizações, nos siga nas nossas redes sociais e compartilhe esse conteúdo para poder ajudar alguém. E hoje a gente está aqui com o Jorge, que ele é diretor do Era Dourada, e o Jorge trabalha com diversas terapias, como terapias de vidas passadas, que é o que a gente quer conversar com ele hoje, mas ele também trabalha com regressão de memória, psicoterapia, cristaloterapia, aromaterapia, florais, reiki, massagem, Magnify Healing e muito mais, né, Jorge? Isso. Jorge, você contou pra gente um pouquinho que você, na verdade, era professor, né? Isso. Você trabalhava com artes? Isso. Eu continuo sendo professor, só que eu mudei a área, né? A minha primeira formação foi em artes plásticas, então comecei a dar aula em colégios, né, de educação artística. Uhum. Dei aula por um tempo, mas mesmo quando eu estava na faculdade, eu já buscava cursos de formação nessa área terapêutica. Cursos de massagem, florais, isso há 30 e poucos anos atrás, né? Quando ainda isso nem existia, né? E daí eu me formei, eu até fazia massagem assim numa pessoa ou outra, mas nunca via isso como uma profissão. E eu odiava literalmente dar aula no contexto que eu dava, né? Então, o que aconteceu? Eu estava muito infeliz um final de ano, e daí naquele momento eu dava aula no Santa Maria, no Dom Bosco e no Bardal. O Bardal é um colégio que nem existe mais. E eu estava muito infeliz. Eu pensei assim, no final do ano, eu vou pedir demissão do Dom Bosco e vou ficar com o Santa Maria, que eu tenho uma carga horária maior, e com o Bardal, que eu tinha menor carga horária. Daí eu pedi demissão um dia do Santa Maria, no outro dia eu fui demitido... Aliás, eu pedi demissão num dia do Dom Bosco e no outro dia eu fui demitido do Santa Maria. E eu fiquei só com o Bardal, né? Que tinha uma carga horária muito pequena. Então, naquele momento, como eu estava ainda naquela ilusão, eu me vitimizei, né? Pensei, nossa, eu trabalho tanto e a vida ainda faz isso comigo. Porém, foi a melhor coisa que aconteceu. Por quê? Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que tinha outras possibilidades. Eu estava sentado na sala da minha casa, eu olhei para a minha prateleira de livros, só tinha livros de terapias, de abordagens terapêuticas. Ali caiu a ficha do óbvio. Aquilo que era óbvio, né, caiu ali. Então, daí eu me direcionei para essa área terapêutica. Daí eu tive uma sociedade com uma prima minha durante 7 anos, que eram Renascer Espaço de Educação e Saúde, né? Que 7 anos. 7 anos. Lá eu comecei a trabalhar como terapeuta, e ela também, e a gente, num primeiro momento, também fazia uma terceirização de aulas particulares. Como a gente conhecia muitos professores, ela também dava aula no Santa Maria, a gente oferecia aulas particulares, e eu comecei atendendo com terapias ali. A gente ficou junto 7 anos. E há 24 anos, daí eu criei a Era Dourada, né, onde eu atendo em sessões individuais, onde eu ministro cursos de formação na área terapêutica e também workshops de desenvolvimento espiritual. Bastante coisa, né, Jorge? Sabe o que me chamou a atenção na sua fala? Esse ponto de crise, né? E a gente percebe nos atendimentos, né, e em muitos outros colegas terapeutas que comentam sobre a sua carreira, que houve um ponto de corte, um ponto de crise que gerou aquela ficha cair sobre o propósito. Isso. Você acredita nisso?
Muito, porque quando a gente não está alinhado com o nosso propósito, seja nosso propósito profissional, seja quando um relacionamento já acabou, seja quando a gente tem que fazer uma mudança e a gente está resistindo, a vida organiza isso para a gente. Só que na maior parte das vezes não é de uma forma leve nem agradável. A vida puxa o nosso tapete em alguma área da nossa vida e faz com que a gente comece a olhar para dentro, ver as nossas verdadeiras necessidades, né? E aponta caminhos que já estão ali, só que a gente não enxerga, como aconteceu no meu caso e como acontece com muitas pessoas, e principalmente agora, nesse momento evolucional que todo o planeta está vivendo, e ainda junto com todo o processo do Covid, que obrigou as pessoas a ficarem em casa, questionar a si mesma, questionar o seu trabalho, questionar o seu relacionamento, questionar a sua alimentação, questionar o seu estilo de vida, né? Então, todo esse estresse dentro da minha prática profissional, em consultório, todo esse estresse que as pessoas estão vivenciando não é para elas ficarem no desconforto. É para elas olharem para dentro, olharem para fora e fazerem mudanças. Então, eu vejo o processo evolucional nosso, seja como pessoa, seja espiritualmente, é através dessas crises. Eu acredito também. Jô, você também, né? Eu super acredito nisso. Eu estava lembrando de uma fala. Alguns anos atrás eu fiz um processo de coaching e a minha coach falava assim, a vida vai colocando agentes no nosso caminho que nos leva para o nosso centro de força. Então, se a gente não vai por bem, porque a vida vai sinalizando, ela vai mostrando as coisas para a gente, mas aí a gente fica resistente. Não, imagina... Não é isso, que bobagem, não quero. E tem assim, a sirene está tocando, sim, as pessoas estão acenando a bandeira para você. Não, o caminho é errado, não, é para lá. Não, está todo mundo na contramão e eu é que estou certo. E verdade. Aí a vida vem colocando pessoas, situações, para você sendo levado para o seu centro de força. Só que é isso. Aí não é com essa leveza, né? Com essa gentileza. Sim. Aí acaba sendo um corte mais forte nesse sentido. Isso. É porque também a gente não está preparado para essas mudanças drásticas, né? Mudanças que levam o rumo da sua vida para um outro lado. Porque você passou a sua vida toda construindo uma ideia de futuro. Né? E numa crise como essa, ou numa perda, ou numa situação, conflito, a pessoa não sabe para onde ir. Você acredita, Jorge, que isso poderia ser ensinado, você como professor, né? Poderia ser ensinado nas escolas? Eu acho que a tendência da pedagogia, né, do futuro é isso, né? O que a gente percebe. A tendência do futuro na pedagogia é, primeiro, ensinar uma abordagem que já está acontecendo, eu vejo isso pelos meus netos, ensinar, primeiro, uma alfabetização emocional, né? As pessoas entenderem quando elas estão sentindo tristeza, quando elas estão sentindo raiva, e saberem expressar, como adequadamente expressar, porque todo ser humano tem medo, tem tristeza, tem raiva, tem culpa e tem mágoa, e eles não sabem, ninguém ensina, você sabe, só aprende que você tem que engolir aquelas emoções para poder seguir adiante, né? E quem expressa as emoções, geralmente expressa de maneiras que não sabe, inadequadas, né? Então, a gente está vendo que nas crianças elas já estão tendo, dentro da pedagogia, uma abordagem que ensina a lidar com as emoções, reconhecer, e, aos poucos também, a reconhecer as verdadeiras necessidades. Eu acho que, a partir desse reconhecimento das emoções e das verdadeiras, porque as emoções, elas falam de como você administra, como você se relaciona com as outras pessoas de uma melhor maneira. E as suas necessidades interior é uma consequência, né? E daí eu acredito que esse processo vai ser muito mais leve no futuro. Hoje, nas faculdades e nos cursos técnicos, a soft skills é um dos pontos principais em termos de discussões pela parte acadêmica, né? Como que vamos lidar com esse tema? Porque passamos a vida toda pensando em hard skills,
cursos técnicos, preparar tecnicamente essa pessoa para que ela possa ser uma força de trabalho produtiva, traga lucratividade para as empresas, mas não olhamos para esta pessoa como um indivíduo. Né? Não temos o foco centrado na pessoa para levar a ela um equilíbrio para que ela possa, sim, estando equilibrada, ser uma força produtiva. Porque é um dos pilares, né? Temos o pessoal, a questão familiar, o profissional. Né? Sim. Então, como nós devemos trabalhar isso? As pessoas hoje, nós que somos muito da área corporativa, a gente vem dessa área, né, Jô? Não, eu nem tanto mais, já fui. Agora, mas foi muitos anos. Fui por né? muito tempo. A gente percebe um desequilíbrio completo, esse retorno da pandemia ao presencial, vamos dizer assim, os profissionais não estão mais querendo voltar. E, Jorge, entrando um pouquinho no tema agora e pegando o gancho nisso que a Ive falou, você acredita que uma terapia de vidas passadas pode ajudar as pessoas que estão nessas crises atualmente, né? Pós-Covid, tendo que aprender a lidar com filhos, tendo que aprender a lidar com um chefe à distância, e agora teve gente que precisou voltar e não queria voltar, não estava preparado para isso. Primeiro não queria ficar em casa. Aí agora que teve a oportunidade de voltar, puxa, eu não quero voltar. E fica transitando, né, nessas oscilações emocionais. E aí conta pra gente, né? Como seria possível tratar essas questões com a terapia de vidas passadas? Dentro dessa abordagem que é o trabalho de terapia de vidas passadas desde o ano 2000, 98, né? Desde 98, fazem 20 e poucos anos, o que eu entendi? Que todas as dificuldades que nós temos, sejam de relacionamento, sejam pessoais, ansiedade, depressão, insegurança, autoestima, seja dificuldade no trabalho, eles têm uma origem antes dessa vida. Né? Quando a gente nasce, a gente já traz uma tendência de personalidade. Para quem tem mais de um filho sabe disso. Um já nasce seguro desde pequeno, o outro já nasce medroso, o outro já nasce mandão. Eles não nasceram do nada, né? Então, essas tendências que a gente tem, a gente já traz de vidas passadas. E a gente percebe que todas essas questões que trazem dificuldades para nós vai ter uma origem. A gente vê as vidas passadas da seguinte maneira. A nossa alma, ela usa vários corpos físicos, né, e várias condições para que ela possa aprender. Então, antes, conforme a necessidade do nosso aprendizado, a gente escolhe o sexo que a gente vai ter, a orientação sexual, o país que a gente vai nascer, os pais, todas as condições favoráveis, a condição econômica, todas as condições favoráveis para a gente desenvolver determinadas potencialidades, para evoluir. Né? Então, daí a gente escolhe todas essas condições e vem para cá. Muitas vezes a gente consegue desenvolver aquelas habilidades, nos desenvolver naquelas condições. Só que às vezes a gente fica marcado por situações emocionais que criam crenças que nos limitam emocionalmente. Então, muitas vezes você sabe que numa determinada condição, a melhor maneira de você agir naquela situação é sendo calmo e tranquilo. Por mais que você entenda isso racionalmente, quando você está naquela situação, você não consegue agir dessa maneira, porque existe uma carga emocional que está relacionada com uma crença que, na maior parte das vezes, está inconsciente, que acaba atuando e você perde o teu poder de realmente ter um livre-arbítrio naquela situação. Né? Sim. Então, todas essas condições que criam estresse na nossa vida, existe uma crença que nos limita, que está envolvido por uma carga emocional, que impede a gente de ter clareza e de também tomar uma atitude mais adequada. Certo. E como que funciona uma sessão de terapias de vidas passadas? Falar aqui para o pessoal que nos segue, para eles poderem conhecer um pouco mais sobre. Normalmente você vai trabalhar em cima da queixa do cliente. Quando o cliente marca uma sessão para fazer uma terapia de vidas passadas, ele já tem algo que ele quer trabalhar. Eu tenho uma dificuldade com o meu marido, eu tenho um problema de autoestima, eu tenho um problema de ansiedade, eu tenho medo. Então,
ela já traz. Em cima dessa queixa, você vai fazer algumas perguntas, você vai fazer uma entrevista e, a partir dessa análise, você vai ver quais são as abordagens mais adequadas, porque existem várias abordagens para você ampliar a consciência da pessoa para levar ela para o passado. Às vezes pode ser através de uma visualização, às vezes através de uma emoção, você pode conduzir a pessoa para o passado, às vezes através de um verbal, por exemplo. Às vezes eu tive uma cliente que ela trouxe para o consultório a seguinte queixa: problema de dificuldade com o marido. E durante a entrevista, a consulta, ela falava muito, repetiu muito: meu marido me sufoca, meu marido me sufoca. Quando a pessoa repete demais algo, porque tem alguma coisa ali. E daí tem uma técnica que você não induz nada, você só pede para a pessoa deitar, relaxar e pede para ela começar a repetir aquela frase. No caso dela, meu marido me sufoca. Meu marido me sufoca. A pessoa fica um pouco constrangida, mas você estimula. Meu marido. Lá pela 8ª vez, já vem a lembrança do passado. E no caso dela, foi interessante porque ela era provavelmente idade média, né? Ela era de um reino, ele de outro, e por uma questão de interesses da família, ela casou com ele e foi levada para um outro reino. E lá ele não tratou ela bem, né? E ela queria ver a família e ele não deixava. E ela tentou fugir uma vez e, ao tentar fugir, ele prendeu ela num aposento. Ela tentou fugir novamente e ele literalmente matou ela esganada, né? Sufocando ela até morrer. A gente dá risada, mas aquela risada é de tensão, né? É de tensão. Então ela morreu com essa sensação: ele me sufoca. Nossa. Ele é uma pessoa egoísta, autoritária e me sufoca. Só que hoje, na verdade, ele não era assim. Ele fazia tudo o que ela queria, mas ela não enxergava. Depois ela foi comentando, depois do processo, ela foi comentando, né? Por exemplo, se ele dizia assim, sexta-feira: eu estou com vontade de comer camarão, vamos sair para comer camarão? Como que ela interpretava? Ela interpretava com raiva: ele vai me obrigar a ter que comer camarão. Ele não via como convite. Nem gosto desse prato e tenho que ir. Então, tudo que ele fazia, ela olhava ele com os olhos do passado. Hoje, ele permitia ela fazer o que ela queria, mas ela não enxergava, porque ela estava vivendo dentro de uma crença que limitava ela, impedia ela de ver a realidade do jeito que ela é. Normalmente, as nossas crenças de vidas passadas impedem a gente de ver a realidade do jeito que ela é. E eu vou dar um outro exemplo. Digamos que eu tenho uma crença que em vidas passadas eu tinha um determinado projeto e eu não obtive êxito. E naquele momento que eu não obtive êxito, eu concluí que eu sou uma pessoa incompetente, que eu não tenho capacidade. Essa crença de me sentir incompetente, ela pode estar, quando eu nasço, ela pode estar consciente e assumida. Então, desde pequeno, eu vou ser aquela pessoa insegura, eu acho que eu não vou conseguir, eu nem enfrento as situações porque eu já estou convencido do meu sentimento de incapacidade. Porém, às vezes, a dor de me sentir incompetente é tão grande que eu coloco a crença no meu inconsciente e eu supercompenso. O que seria supercompensar? Eu vou ser a pessoa mais competente do mundo. Tudo que eu vou fazer com muito cuidado, com muita atenção, para não cometer o menor erro. Por quê? Diante do menor erro, eu vou entrar naquela dor de me sentir incompetente que eu não quero sentir. Então, eu vou ser competente, só que eu nunca vou desfrutar da minha competência, porque por mais que eu seja competente, eu sempre vou ficar me cobrando. Poderia ter feito melhor, não fiz bem o suficiente, então... Não comemora, né? Não comemora, não consigo me honrar e me orgulhar da minha competência. Do resultado, né, que eu alcancei. Então, quando eu estou numa crença, eu vejo a realidade de uma forma distorcida. Eu aprendi isso na primeira vez que eu fui para a Índia. Eu fui fazer um curso de psicologia transpessoal
com ênfase na psicologia budista tibetana. Porque eu não entendia quando eles diziam que tudo era ilusão, tudo é maia. Mas quando você está numa crença de vidas passadas, você está vendo a realidade com aquela lente. Com aquela lente. Então, por exemplo, digamos que eu fiz algo, né? Digamos que eu fiz um trabalho muito bom, né? E daí você chega para mim e diz assim, Jorge, digamos que você é uma pessoa gentil, que você gosta de ajudar as outras pessoas. E daí você chega para mim e diz assim, Jorge, se você fizesse isso um pouquinho mais assim, as pessoas iam gostar muito desse trabalho. As pessoas iam gostar ainda mais de você. Né? Sim. Mas se eu estou numa crença inconsciente de que eu não sou competente, e eu estou tentando fazer tudo para provar para mim e para os outros que eu sou competente, e você sugere com muita gentileza algo que vai me ajudar naquilo que eu estou fazendo, eu não vou interpretar a tua gentileza. Já vai subir um calorão, já vou ficar com raiva, vou dizer que metida, ela está querendo me botar para baixo, e daí eu vou me desgastar para provar para você o quanto eu sou competente, o quanto a minha maneira de fazer é melhor que essa que você está sugerindo. Por isso que eu digo, sempre que a gente está numa crença do passado, de uma vida passada, a gente não vê a realidade do jeito que é maia. Né? Por isso que, normalmente, tudo que tem sofrimento, dor, limitação, estresse, tem uma crença que está por trás que a gente não tem consciência. Fica claro essa ideia da irrealidade, da ilusão? E era isso que eu ia perguntar para você, Jorge. Que dica que a gente poderia deixar para o pessoal que nos assiste para... Puxa, isso é um gatilho... Então, puxa, eu deveria procurar esse tipo de terapia. Qualquer situação que traga estresse, sofrimento e limitação. Ansiedade, angústia, irritação, medos, inseguranças, questões da autoestima. Se, por exemplo, pegando esse exemplo, se eu não tivesse uma crença que me limitasse, que esteja no meu inconsciente, e você sugerisse para mim, você pode fazer dessa maneira, não ia causar. Poder pensar, nossa, acho que eu vou fazer assim porque vai ficar melhor mesmo. Ou não. Eu vou fazer do jeito que eu estou fazendo, que para mim funciona. Mas não evocou uma emoção. Uma emoção. Não evocou um estresse, não evocou um sofrimento. E aproveitando essa tua pergunta e a resposta do Jorge, hoje a dificuldade nos relacionamentos interpessoais. Né? Tanto familiares quanto dentro das empresas. Né? Eu trago sempre para esses espaços, porque as pessoas que nos assistem... As pessoas se dividem nesses dois mundos, né? E no relacionamento com os filhos, as dificuldades que hoje, né, todos estão passando. Então, agora deu para compreender, e eu faço... que não conhecia a fundo a terapia de vidas passadas, e o Jorge está nos trazendo de uma forma muito simplificada, né, e facilitando a compreensão. Então, muitas vezes, uma atitude repetitiva frente a uma situação, não importa se ela aconteça em casa, no trabalho, né, e que gera esse desconforto, essa emoção repentina e pelo que traz uma raiva junto, né, uma emoção forte, pode ter a ver com uma situação de vida passada. Sim. Não só uma raiva, mas um medo, uma tristeza, um desânimo, uma culpa. Eu acho que também é muito importante a gente destacar nessa nossa conversa que ainda, infelizmente, as pessoas têm uma tendência a acreditar que isso está acontecendo comigo por culpa do fulano, do Beltrano, do meu pai, da minha mãe, do cachorro, periquito, papagaio. A transferência, né? A transferência. E eu acho que qualquer terapia, né, Jorge, que a gente for falar, não importa. Psicoterapia, regressão, reiki, floral, qualquer uma dessas terapias. Eu acho que as pessoas precisam entender que a responsabilidade de tudo que acontece está com elas mesmas.
Essa informação eu recebi no primeiro dia que eu estava conversando com a minha psicóloga. E ela falou isso, pois saiba que tudo que acontece na sua vida é de sua responsabilidade. Eu fiquei olhando para ela sentada no sofá, assim, tipo... Não. É a autorresponsabilidade, né? Não, eu Isso vou encontrar alguma coisa, eu vou provar para ela que não adianta. Alguém precisa levar essa culpa que não sou eu. Exatamente. Então, a gente, às vezes, tem que levar essa bufetada e entender que, realmente, nós somos co-criadores, nós somos responsáveis, porque, senão, não adianta. A pessoa vai fazer lá uma sessão. Isso, eu acho que é um desafio para qualquer terapeuta. É a pessoa que chega lá terceirizando a responsabilidade em cima do terapeuta. Sim. Pronto, fiz a minha parte, estou aqui, agora resolva aí para mim. Não, o terapeuta ele vai ser só um canal ali para apontar para o cliente, para o paciente, olha, você precisa traçar esse caminho. Seria interessante você traçar esse caminho para você resolver essas questões na sua vida. Porque mesmo fazendo, pronto, agora eu fiz a regressão, sim, vi que o meu pai foi um super ditador e destruiu a minha vida passada, então agora tudo é culpa dele. Não é por aí, né? E não funciona assim. Normalmente a gente nunca deixa a pessoa como vítima. Nada acontece por acaso. Sempre sim, a gente está buscando um equilíbrio. O que nós somos hoje é o nosso melhor. Então, se hoje a gente não mata, não rouba, se a gente não prejudica outras pessoas, é porque a gente já fez tudo que você não faz hoje, você já fez, por mais que você se choque, né? Mas a espiritualidade, ela não julga a gente, porque o sistema didático pedagógico da evolução da nossa alma é através do acerto e do erro. Então, a espiritualidade não julga. Então, ninguém é inocente de tudo, ninguém é vítima de nada, né? Sempre tem um porquê. Vamos pegar esse exemplo, que a pessoa está reclamando que o pai dela, nessa vida, ele fez muitas coisas horríveis para ela, né? Daí a gente vai ver uma vida anterior. Pode ser que na vida anterior ele tenha feito, mas a gente nunca deixa a pessoa como vítima. O que eu mais uso é assim, eu vou tocar na sua testa agora, e quando eu tocá-la, você vai voltar numa vida antes dessa. Quando a tua alma estava num corpo antes desse. Você vai ver que atitudes, que decisões você tomou numa vida anterior, que você atraiu esse aprendizado tão difícil para atrair um homem tão autoritário que fez isso, tal. Isso é o que a gente mais faz em sessão. A gente sempre busca a responsabilidade da pessoa dentro desse processo de autoconhecimento. Então, sim, nada que acontece, você nunca deixa a pessoa no papel de vítima. E, Jorge, você falando sobre isso me trouxe uma curiosidade que eu acredito que seja de muitas pessoas. Como você se prepara para uma primeira sessão de terapias de vidas passadas? Isso, boa. Não é? Boa. Muita gente me pergunta, Jorge, se perde a consciência quando está em sessão. Então, isso, responde para a gente. Isso é desmistificar um pouco, né? Você não precisa se preparar, você tem que trazer a tua queixa para o terapeuta, né? Mas, respondendo essa questão, né? O processo de transe, existe um transe que a gente chama de transe médio. De uma forma bem rudimentar, existe o transe leve, que é o estado alfa, você está lendo um livro, você está vendo um filme, você dá uma relaxada. O oposto disso é o transe profundo. Vocês já talvez tenham visto na televisão ou no palco, o hipnotizador coloca a pessoa em transe profundo e daí ela não lembra de nada depois, ele oferece uma cebola e diz, essa aqui é uma maçã muito deliciosa, a pessoa morde a cebola e sente o gosto da maçã e acredita que aquilo é uma maçã e ela não lembra depois. Esse é o transe profundo. A gente não trabalha nem no transe leve e nem no transe profundo. A gente trabalha no transe médio, que é um pouco mais aprofundado que o estado alfa, mas a pessoa fica consciente. Então, nesse estado, ela está consciente, ela sabe que ela está na maca, ela sabe que está no consultório, ela pode parar o momento que ela quiser, ela tem todo o poder ali, né? Só que nesse estado, o inconsciente começa a trazer informações, sejam imagens, sejam emoções, sejam ideias. Então, as lembranças começam a vir, só que a pessoa está consciente.
Então, nesse momento, dentro da visão da hipnose, é o transe médio. Só que tem outros terapeutas que dizem que não é com hipnose, que é com relaxamento profundo. Só que o relaxamento profundo é o transe médio pela visão da hipnose. Então, ela fica consciente, ela nunca vai ter consciência de uma coisa que vai deixá-la pior do que ela já está. Sempre vai ser curado na própria sessão. Se ela não ficar bem, ela já na própria sessão precisa ser visto, porque o objetivo da terapia não é só relembrar o passado. Além de levar e conduzir a pessoa para o passado, existem abordagens para fazer a cura daquele passado, a ressignificação daquele passado, para que a gente possa mudar hoje. Só relembrar, na maior parte das vezes, não traz cura. Traz dor, né? Para muitas pessoas. Traz só uma dor desnecessária. Sim. Né? Então, isso que eu ia perguntar também. Porque algumas vezes que eu fiz a terapia de regressão, então a gente consegue acessar a vida onde aquela dor foi causada, mas o terapeuta, depois que você tem consciência daquilo, ele te leva ainda um pouquinho mais para trás, para você entender. Então, você acessa ainda mais uma outra vida, para você entender, então, por que chegou naquele ponto. Então, normalmente a sessão é bem intensa, né? Porque você vai acessar muitas memórias ali, mas aí vai do talento, né, do terapeuta de costurar essas visitas que a gente faz para você ter um entendimento. Puxa, então aí vem realmente a compreensão. Então eu tenho essa dor hoje porque numa vida anterior eu fiz isso, fiz aquilo, mas só fiz isso e fiz aquilo porque na outra também aconteceram outras situações que me fizeram ser assim. E aí o que eu acho bem interessante, Jorge, aí você explica para a gente se é assim mesmo que é conduzido, no caso, se foi alguém que me fez muito mal, ou tive uma situação muito ruim, existe digamos assim, um ritual de perdão para você, então, porque a alma da pessoa não muda, né? Ela está sempre transitando de uma vida para outra. E aí esse ritual que traz esse alento, né, para a gente. É isso mesmo? Não. É assim, não precisa de fazer o ritual de perdão, porque a gente sempre busca a responsabilidade da pessoa. Então, por exemplo, assim, digamos que hoje uma pessoa me fez muito mal. Então, eu vou ver uma vida passada, é possível que ela tenha me feito também. Ou não. Às vezes, numa vida passada, eu fiz o mal dessa pessoa. Quando eu trabalho a culpa de uma vida passada que fez com que eu atraísse uma situação de sofrimento hoje, esse perdão acontece naturalmente. Existem 2 níveis de entendimento. Tem um entendimento que você colocou, que é o nível mental. Numa vida passada aconteceu isso, então eu entendo por que acontece isso. E tem a cura do emocional. Por isso que eu falei, não adianta só entender, às vezes, racionalmente. Você tem que fazer a cura daquela ferida. Tem que fazer a cura da culpa para que você não atraia mais situações que vão trazer sofrimento para você. E tem que fazer a cura daquela ferida. Por exemplo, assim, tem que fazer a cura quando você prejudicou alguém, que seria a culpa, e a cura da tua ferida quando hoje você foi prejudicada por uma pessoa. Então, existe o entendimento mental e existe a cura e a ressignificação emocional dessas experiências. Legal. É mais profundo. É mais profundo, né? E você pode, assim, tem uma média, ou, né, se a gente puder perguntar dessa forma, de acesso, de quantidade de acesso à vida passada durante uma sessão, ou isso vai variar de pessoa para pessoa e de situação, problema, vamos dizer assim, que ela apresentou para o terapeuta? Em média geral, a cada sessão, pelo menos 2 vidas você vai ver. Tem pessoas que se acessa 6 vidas numa própria sessão. Depende muito da pessoa, da abertura dela, depende muito da queixa, do problema dela, porque às vezes o mesmo tema está relacionado com várias vidas. Então, uma pessoa que às vezes tem problema de autoexpressão, uma pessoa que às vezes tem problema até de tireoide, alguma coisa nesse nível da autoexpressão,
embora a gente não direcione para questões físicas, mas acaba resolvendo às vezes, você, às vezes ela tem 8 vidas que ela morreu pela garganta. Ou ela falou demais, foi enforcada, falou demais, foi guilhotinada, ou foi esganada. Então, são várias... Por isso a gente ela chama isso, exatamente, de núcleo traumático. Né? São várias vidas que estão relacionadas com aquele mesmo tema. Então, depende. Às vezes, não dá para fazer numa sessão só. Às vezes, eu preciso de 8 sessões para trabalhar um tema, porque é muita vida. Enquanto para outra pessoa, são 2 vidas. E essa era uma pergunta que eu ia fazer também, se a pessoa numa sessão ela consegue resolver, precisa de mais, então vai depender do caso. Se for algo muito intenso, talvez ela tenha que voltar, repetir, para acessar ainda mais informações. Não tem como a gente saber de antemão, porque a gente não sabe o que está no inconsciente da pessoa. Então não tem uma regra. Não tem uma regra. É porque a pessoa vai buscar achando que naquela única sessão vai se resolver tudo. Né? Esse entendimento, né, errôneo sobre as terapias, não é somente a terapia de vida passada, né, sobre todas elas, né, que vai variar muito, e vai variar muito também pelo que eu entendi que o Jorge nos trouxe, essa entrega de quem vai buscar uma terapia como essa. Né? Foi bom que você colocou isso, porque a terapia de vidas passadas, na verdade, a terapia de vidas passadas está numa outra abordagem que é chamada de terapia de integração psicoespiritual. Nessa abordagem tem a terapia de vidas passadas, a terapia espiritual e outras abordagens multidimensionais. A regressão está dentro desse processo. Né? Ok. Então, quando eu falo em terapia de vidas passadas, já estou falando da regressão junto. Já está incluso. Então, apesar dessa abordagem ser a abordagem mais acelerada que eu conheço para ajudar pessoas, não é milagre, não é numa sessão. Né? É um processo terapêutico. Né? Para alguns casos, às vezes, pode durar 2 sessões. Para outros, pode precisar de 30 sessões. Depende muito do qual é o problema, o momento da pessoa, o que ela quer resolver. Isso que o Jorge está nos trazendo agora é fundamental para quem está nos assistindo. Exatamente. Para que você possa compreender o processo. Claro, aqui a gente está no bate-papo, né? Estamos trazendo de uma forma muito sucinta uma terapia com uma alta complexidade. Né? Eu agradeço mais uma vez ao Jorge por isso. Está sendo didático, inclusive para as entrevistadoras aqui. Exato, né? Exato. Mas é fundamental para que você possa saber buscar e perder esse medo, né? Essa resistência, porque você sabe bem, né, Jorge? Falam muitas coisas sobre a terapia de vidas passadas. Então as pessoas acabam criando alguns monstros, né? Alguns medos, né, Jô? Sim, exatamente. Até essa questão de perder a consciência. Meu Deus, mas eu vou acessar uma informação, posso enlouquecer vendo aquilo de novo, ou posso ficar preso naquilo. Então, acha que vai ficar esquizofrênico porque acabou acessando. Mas, voltando um pouquinho e ver aquilo que você estava falando, que eu também acho que é muito importante, que eu percebo muito na fala das pessoas, é um imediatismo. As pessoas vão procurar, muitas vezes, terapias assim, elas querem resolver imediatamente. As pessoas estão mal acostumadas, porque tem isso aqui na mão. Então, elas consultam ali, puxa, estou com dor em algum lugar do corpo, dor em tal lugar do corpo. Google, acessa ali, então eu estou com... Não é bem assim, né? O ser humano é super complexo. A gente não pode ter essa expectativa que a solução vai aparecer de forma imediata. Então, precisa ser tranquilo, calmo e ter gentileza para consigo mesmo. E entender que não é em uma sessão que a gente vai resolver todos os problemas. Jorge, em média, quantas vidas a gente já teve? Existem no planeta Terra vários grupos de alma.
de almas. As almas mais antigas que hoje se expressam por pessoas assim que buscam autoconhecimento, que buscam espiritualidade, que buscam terapias, né? São o que a gente chama os trabalhadores da luz, que são as almas mais antigas. E tem almas mais novas que as almas mais antigas, a origem delas não é no planeta Terra. Elas já vieram de outros planetas e vieram aqui para o planeta Terra. Nossa, tem gente que vai surtar com isso agora. O quê? Por isso que o Jorge vai voltar, né? Com Porque certeza, nós temos Jorge muita coisa para conversar. E tem almas que iniciaram a sua jornada aqui no planeta Terra, que são os humanos, né? Que são originalmente só humanos aqui, os terráqueos, vamos dizer assim, né? Então, as almas mais antigas têm mais de 600 vidas passadas, talvez até 1000, muitas vidas. Nossa, 600 vidas. Se a gente fizer uma média aí que vive... Faz por 100, só para você ter uma noção. Né? E me diga uma coisa, Jorge, uma pergunta, assim, e quando a pessoa não acredita e vai fazer uma sessão de terapia? Você já deve ter tido algum paciente, né? Tem pessoas que não acreditam, mas estão abertas. Certo. Isso é uma coisa. Então, por exemplo, já atendi pessoas assim que são evangélicas. Elas dizem, eu sou evangélica, mas sou um pouquinho espírita também, porque no Brasil a gente tem essa... Tem de tudo. Tem de tudo. Essa multiculturalidade. Isso, faz uma macumba aqui, mas eu vou lá na missa domingo, tá tudo certo. Então, ou pessoas que estão abertas, por exemplo. Eu já tive pastor como até aluno, como padre, freira que fizeram terapia, só que para eles, às vezes, eles falam da memória celular. Então, aquela experiência não é uma vida passada, é uma vida passada do ancestral dele que está interferindo na vida dele. Se a pessoa melhorar, para mim, o menos importa se ela acha que é vida passada, se é memória celular. Agora eu vou chamar esse copo. Vou chamar esse copo de vaso. Tudo bem, ele vai continuar tendo a mesma função, né? Então é isso. É uma questão de abordagem. Agora, se a pessoa não acredita, ninguém vai conseguir fazer ela. Ou se ela não acredita mesmo e aquilo para ela não é uma verdade, não vai ser a melhor. Exato. Tem outras abordagens que vai tocar o coração dela, que ela vai poder se desenvolver. Eu costumo dizer assim, pode se materializar Jesus Cristo na frente da pessoa que ela não vai acreditar, não vai aceitar, ela não está disposta. E normalmente pessoas assim nem vão, né, Jorge? Nem buscam, é muito difícil. É que como eu trabalho com outras abordagens, por exemplo, eu trabalho com florais. Então, tem pessoas que só vão fazer uma sessão de floral, vão a cada 3 semanas, 2 semanas, fazem floral. Para elas não interessa essa coisa de vidas passadas, elas são beneficiadas por uma outra abordagem. Vertente. Por uma outra, legal. E eu tenho uma curiosidade. Numa sessão dessa, né, que ela acessa uma vida passada, onde ela morreu numa situação trágica, essa pessoa sente a dor da morte? Pode sentir, mas nunca sente do jeito que ela sentiu no passado. Certo. Ela é uma memória, né? Então, e acontece também na terapia, tudo evolui. Tanto na terapia corporal, que eu fiz formações em terapia corporal, que você fazia catarse, fazia a pessoa chorar, né? Hoje a terapia corporal está mais sutil, você pode fazer a catarse sem sofrimento. A terapia de regressão de vidas passadas também. Hoje, a gente prima mais para a consciência e só sentir num nível para entender aquele sentimento e relacionar aquele ciúme da vida de hoje com aquele ciúme do passado, para a pessoa entender. Você reconhece esse sentimento na tua vida hoje, mas sem necessariamente fazer a pessoa vivenciar aquele sofrimento. Você ajuda a pessoa a desapegar do sofrimento ali e tomar mais consciência, né? Para poder fazer a cura. Porque se a pessoa estiver numa emoção muito grande, você não consegue fazer a cura daquela emoção. Então, atualmente, a terapia de vidas passadas, nos cursos que eu aprendi, você fazia a pessoa ter catarse, sentir aquela dor para liberar
hoje já é uma outra realidade. A gente pode se curar sem necessariamente vivenciar aquela dor extrema. Só que tem pessoas que uma ou outra que às vezes é muito apegada e ela vem naquela dor e daí você tem que ajudar ela a sair daquela dor. E falando em dor, Jorge, quando tem uma questão de dor física, sabe aquelas situações que a pessoa já foi ao médico e não consegue descobrir, e faz raio-x, e faz todos os tipos de exame, e ninguém consegue entender porque a pessoa tem aquela dor de cabeça, ou aquela dor na lombar, aquela dor... É possível? Tem casos que é, tem casos que não é. Às vezes são questões bem físicas mesmo, mas é muito comum, às vezes, a pessoa levou esses tempos, a pessoa... Sempre que tem uma dor que está relacionada com o passado, vai ter uma crença e uma situação de estresse na vida hoje que está estimulando aquela crença do passado. Né? Então, por exemplo, a pessoa levou uma flechada nas costas de uma pessoa amiga e sentiu aquela injustiça, né? E ela morre com aquele sentimento de injustiça, aquela revolta. Traição. Hoje ela está vivendo uma situação meio parecida, aquilo vem à tona, vem não só a revolta, mas vem a dor junto, só que ela nem consegue relacionar, ela só sente a dor. Né? Então, às vezes podem ter casos assim, às vezes pode ter casos que a dor nem é dela. É muito comum, porque dentro, talvez para um outro programa eu possa explorar isso, né? Tem dentro dessa abordagem a terapia espiritual, né? E daí o que acontece a terapia espiritual? Às vezes tem almas de pessoas que estão falecidas, que estão perto da pessoa e ela não sabe e ela sofre aquela dor. Aconteceu... O famoso encosto. É um encosto. Né? Então, por exemplo, esses dias ela não praticamente travou as pernas, não conseguia andar. Nossa, né? olha. A gente foi buscar a causa, era a mãe dela que tinha morrido, que tinha um problema no quadril, que estava junto com ela. Só que ela não conseguia relacionar. Sim, associar. Isso. Daí, quando a gente toma consciência, dentro dessa abordagem, tem como encaminhar essa alma para a luz e a pessoa se beneficiar. No outro dia, ela mandou uma mensagem: nossa, sou outra. Né? Olha. Então, às vezes, tem algumas dores, e isso aconteceu muito agora com o Covid. Porque uma coisa é você estar doente sabendo que você vai morrer. Outra coisa é você morrer de uma hora para outra. Como eu atendi pessoas nessa fase cujo o parente estava junto. Então, daí a pessoa vem com pânico. Esse pânico não é dela. Esse pânico é da alma que morreu perturbada e não sabe nem o que está acontecendo e está perto da pessoa. Nossa, Jorge, é tão forte isso que você está falando que me deu até um negócio no ouvido aqui. Sim. Porque realmente foram muitas pessoas que morreram dessa forma. Por que você acha que aumentou crise de pânico e depressão com o Covid? São pessoas que estão junto com elas ali e elas não sabem. Né? Elas começam a se entupir de medicamento. Exato. Angústia, uma angústia. Não dormem à medos, noite, muitas pessoas reclamando. É o ente querido que está ali, que morreu, não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes, aquelas pessoas que não conseguem fazer luto, em um ano e pouco, a pessoa naturalmente tem que fazer o luto. Se passou de um ano, a pessoa, quando pensa ainda na pessoa, ela sente a dor, é porque aquela pessoa está com ela. Ou, no máximo, é uma vida passada em que ela teve muitas perdas e aquilo está ativado. Mas, geralmente, é o ente querido que está junto. Então, ela sente a dor dela, sente a dor do ente querido e acha que é uma coisa só. Entende? E não entende o que está acontecendo. Isso é muito comum. Agora, gente... Até hoje ainda estou atendendo pessoas que estão assim. Eu acho que vai ainda mais um tempinho, né, Jorge? Porque 2 anos, né? Praticamente. Muito pouco tempo ainda, né? Um pouco mais, né? Até me veio uma outra situação também na cabeça. Eu tenho percebido pessoas que ainda continuam usando máscara em lugares que não tem necessidade. Isso seria também, Jorge, alguma questão... É o medo da morte, né? Isso ficou muito forte em termos de emoção, né? Eu acredito que na sociedade toda, todos têm. Uns mais, outros menos. Outros foram impactados pela perda de um ente querido, como disse o Jorge. Mas esse medo, ele paira no ar, né? Ele continua pairando no ar.
para um grupo de pessoas. Tem outro grupo de pessoas, não. Quando tem alguma coisa com a morte mal resolvida no passado, é porque hoje ainda ela tem esse medo. Né? Se a questão da morte, todo mundo, de maior ou menor grau, vai ter, mas a ponto de ainda hoje ficar utilizando máscara, tem alguma coisa que está mal resolvida. Sim, sim. Né? Dentro do inconsciente dela. Eu adoro observar na academia, eu adoro observar. Tem uma senhora na academia que eu frequento, que ela ainda usa máscara, ok, né? As pessoas são livres para usar ou não usar, ok. Uma escolha de vida também, né? Isso, exato. Mas eu acho interessante porque isso acho que foi uma coisa boa, se é que a gente pode colocar assim, mas as pessoas ficaram mais preocupadas com a higiene na academia, né? Por conta disso. Então, todo mundo tem mais cuidado para limpar os equipamentos. Mas essa senhora, ela tem um sprayzinho dela de álcool. Gente, mas ela passa aquele álcool em todos os cantinhos, em todo, cada centímetro. Eu acho que ela gasta assim meio tubinho de álcool para cada equipamento, de tão preocupada. Eu fico pensando, não vá. Melhor não ir, porque, né, a pessoa está com tanto medo de se contaminar que ela perde mais tempo para limpar o equipamento do que para se exercitar. Mas é o medo da morte. Né? Mas aproveitando isso que você falou, Jorge, esse medo, essa angústia, essa incerteza, isso não abre um caminho para uma baixa imunidade? Sim. Eu tenho exemplo de um rapaz que ele, até hoje, ele está usando máscara. E ele pega Covid. Olha só. Entendeu? Eu acho que, assim, particularmente, eu acho que a gente tinha que usar máscara, mas privar a gente de oxigênio, de lugares ao ar livre, né? Sim. Por exemplo, assim, eu acho que faltou, né, orientação para a população de como estimular o sistema imunológico. O que eles fizeram? Meteram medo na população. Né? Mas não deram contraparte para as pessoas, saídas para a pessoa estimular o seu sistema imunológico, exercícios, ar livre, mesmo que seja com máscara. Né? Então, ficou todo mundo fechado. Todo mundo ficou estressado. Vai aumentar o sistema imunológico. Né? Você ser privado de exercício físico, você ser privado do contato com a natureza, faz com que o teu sistema imunológico baixe. Daí o que acontece? Compra alimentos, as pessoas compravam alimentos delivery, que são alimentos que têm baixo energia vital, que daí é também uma alimentação que também ia estimular o sistema, e não ia estimular o sistema imunológico, enfraquecer. Então, eu acho que houve uma certa incompetência no sentido de estimular as pessoas, é perigoso, mas vamos fazer isso, aquilo e aquele outro, dar condições das pessoas terem uma paz emocional, mental, porque isso é o principal. O medo, a preocupação, todo o estresse abaixa mais o sistema imunológico das pessoas. Eu queria fazer uma pergunta para o Jorge antes de você finalizar. Sabe por quê? Porque eu fiquei pensando assim. Essa situação do Covid, dessa pandemia que marcou o mundo todo, isso tem alguma leitura espiritual, Jorge? Algum recado? Muitas pessoas ficavam falando, não, mas isso é para que a humanidade pague pelos seus pecados. Outro fala que é porque nós estávamos indo para um caminho sem volta e isso foi uma forma de dar uma ruptura. Né? O que você, né, com toda essa sua experiência... Um karma coletivo? Eu acredito que a gente evolui através de desafios. Então, você, diante de uma dificuldade, diante dessa questão da pandemia, as almas, cada pessoa ela tem uma possibilidade. Ou ela evolui, ou ela sofre. Né? Então, eu acho que a pandemia foi um super estímulo para a humanidade. Quem quiser subir, sobe, evolui, consegue superar, fazer mudanças. Isso é o que a gente vê, porque eu fazia meditações presenciais, né? E com a quarentena eu comecei a fazer
pelo YouTube, pelo Instagram. Eu participei de várias. Né? Então, o que eu percebi? Eu tive tanto retorno das pessoas que, a partir daquelas meditações, elas conseguiram fazer mudanças, superarem questões da vida delas. Então, aquelas pessoas que estão abertas, elas usaram, né? Isso eu vi em consultório também, usaram toda essa dificuldade para conseguir superar e se tornar uma pessoa melhor. E algumas outras pessoas, elas se retraíram no medo, nessas dificuldades e não conseguiram. Sim. Então, dentro de uma visão espiritual, eu vejo dessa maneira. Umas estão com maior dificuldade, né? E isso pode ser a pandemia, pode ser aquela questão de ser demitido, como aconteceu comigo. Né? Sim. Eu posso aproveitar aquilo e crescer, eu Sim. posso colocar, me vitimizar que a vida é injusta comigo. Né? Então, isso é o nosso desafio de estar. Para mim, a grande terapia é estar num corpo físico, vivendo as situações que a gente está vivendo e, com essas situações, a gente tentar ser uma pessoa melhor, ter mais ética, se desenvolver melhor. Então, para mim, a grande terapia da nossa alma seria estar vivo no corpo físico. Poxa, legal. Jorge, acho que não tinha maneira melhor de encerrar aqui o nosso bate-papo. Passou super rápido, né? Sim. Eu queria ficar mais tempo aqui conversando. Temos muitas perguntas para fazer, mas nós vamos fazer outro encontro. Vamos fazer outro e eu acho que pode ser bacana o pessoal que está assistindo, se tiver alguma dúvida, escreva aqui para a gente, manda para a gente a sua pergunta, o seu comentário e vai ser um prazer, né? A gente passar isso para o Jorge, a gente vai respondendo na medida do possível, com o maior prazer. E eu acho que eu vou aproveitar também para pedir de novo, né, para se inscrever no nosso canal, toque no sininho para receber as informações, siga a gente nas nossas redes sociais, compartilhe esse vídeo, você pode ajudar muita gente que não tem essa informação. E a gente se vê no próximo episódio. Com certeza. E o link também para poder acessar as redes do Jorge vai estar sinalizado aqui para vocês. Sigam, aproveitem. Tem muito curso, né, Jorge? Tem vários. Eu vou passar para ele se despedir, né? Isso aí. Queria agradecer a oportunidade que vocês estão me dando. Foi muito agradável a nossa conversa, né? E convidar vocês para que tenham o meu canal do YouTube, Era Dourada Expansão da Consciência, no Instagram, @eradourada. Todo dia eu coloco um videozinho de manhã, um vídeo à noite sobre espiritualidade, sobre terapias e os cursos de formação que atualmente eu estou dando em terapia de integração psicoespiritual, que é a terapia de vidas passadas, florais de Bach, aromaterapia, cristaloterapia e o curso de mãos de luz, que são técnicas de imposição de mãos. Então, agradeço a presença. A gente que agradece, Jorge, foi super esclarecedor. Adoramos a conversa. Sim. Muito obrigada. Nos vemos na próxima. Obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima.